Dicas de ouro para um relacionamento cristão. Dicas de ouro, anota aí. Dicas de ouro. Tinha que acertar em mim isso. Primeira dica: namore para casar. Essa é a primeira dica. Ah, pastor, mas não deu certo. Mas você está ali no compromisso para conhecer. Isso também não quer dizer que eu vou namorar, eu tenho que casar. Não, quando eu digo namore para casar, quando você começar a ter esse relacionamento, esse compromisso, você tem que pensar que eu quero um compromisso para um casamento. Não é um compromisso para ficar somente. Tem um propósito. Tem que ter um propósito. Né? E nem para curar a sofrência, né? A ferida de um relacionamento passado. Que isso aí é outra coisa também. Não, ou então eu vou magoar meu ex, minha ex, ficando com uma outra pessoa, namorando, compromissando com uma outra pessoa. Até dentro da igreja. A gente pensa que não, às vezes acontece isso dentro da própria igreja. Sim. Infelizmente. Outra coisa, não namore pessoas que não são cristãs. Gente, não tem como namorar com pessoas que não são cristãs. Pastor, mas aí a gente entra no clima lá na igreja. Vamos lá, no clima que já me disseram, já me chamaram, pastor, não tem fulano nessa igreja, não tem homem na igreja, não tem mulher na igreja, não tem uma compromisso. Tem, querido. A gente que não olha. Tem, Vocês é que não estão olhando, vocês estão procurando muito. Josi disse que na igreja não tem, pastor. Tem. Vou dar umas dicas aqui hoje pra Josi também. Tá? Então não pode namorar com pessoas que não são cristãs porque julga desigual. Aí diz, não, pastor, eu vou trazê-lo para a igreja. Queridos, preste bem atenção. Pode acontecer, nós temos casos na nossa igreja que isso aconteceu. É como eu falei, é uma regra que tem exceção. Sim. Mas dentre 100, um escapa. Mas desses que vão buscar lá fora, ficam lá fora. Sim. A maioria. Inclusive, tem uma pergunta. Eu acho que já foi respondido e ele já retirou a pergunta. O senhor já respondeu. Sim. Só ignora. Já foi respondido e ele já tirou. Pois é. Então, uma outra dica também quando você chegar na igreja... tem uma outra coisa aqui que eu me anotei aqui. Não namore com atirador. Sabe o que é atirador? Sim, sim. Mas olha só, eu vou explicar bem isso aqui. Porque às vezes tem um extremo, eu sou contra os extremos. Tem que ter um equilíbrio para tudo. Sim. Tem uns que são atiradores demais. O que é atirador? Atira para tudo quanto é lado. Eu vou ficar com isso aqui, eu vou dar em cima dessa, eu vou dar em cima daquela, eu vou correr atrás dessa porque isso aqui, aquilo outro. Aí começa a atirar para tudo quanto é lado. Aqui acertar é essa. Só que às vezes não dá em nada. A maioria dessas não dá em nada. Aí tem já o outro, não, pastor, eu não posso atirar para nada, então aí fica sem fazer nada. Eu tenho situações na igreja de discípulos, de jovens que me procuram e digo, meu irmão, faça alguma coisa. Mas pastor, se eu der em cima e receber um não, as pessoas vão ficar falando, porque olha, recebeu um não, meu filho, quem não pode dar em cima sou eu que sou casado, você é solteiro. Você tem que dar em cima da jovem. Tô certo ou tô errado? Tá certo. Tá certo, pastor. Agora, não pode estar tirando realmente para tudo quanto é lado. Não pode, mas você tem que fazer alguma coisa. Aí o cara fica lá, não, eu tô esperando aqui porque vão falar de mim, porque eu sou aquele... Porque tem aqueles crentão. Não, que eu não posso, porque vão falar de mim que eu tô atirando. Não, você não tá atirando, você está cortejando uma pessoa. Meu filho, se você não fizer isso, você não vai casar. Aí, e a mulher, pastor? A mulher pode também fazer isso? Pode e deve. Como? Viu, Josiane? É Josiane, né? Josiane. Viu, Josiane? Eu tenho um testemunho de que eu fiz isso uma vez com uma pessoa, né? Que ela perguntou pra mim, se pastor, não tem homem na igreja, não tem gente? Eu tenho. Você que nunca olhou direito. Você já viu como é que você entra na igreja? Aí ela ficou, como? Tu entra toda sisuda, cara amarrada. Meu filho, se eu olhar pra ti, eu falo que perde de ti. Tu tá brava, sacada. Aí eu disse, não tem como. Então, o que você me diz? Sorria, meu amor. Entre alegre, sorridente, que homem não gosta de mulher braba, zangada. Porque a Bíblia fala da mulher rixosa, então ele vai ficar logo com medo.
A mulher entra zangadona na igreja lá. Ele entra correndo até de olhar, alegre, sorria. Gente, ela começou a fazer isso. Pois eu vou fazer isso, pastor. Tá casada, tem 3 filhos já. Glória a Deus. Santo remédio. Coisas simples, mas às vezes a gente não atenta e às vezes fica naquela história de que não, eu não posso ainda, não. Gente, você pode sim receber um cortejo, vamos dizer assim, vamos usar um nome assim muito conhecido, uma cantada. Pode. Por que não? Daí é que vai surgir. Se você não olhar, a pessoa não te olhar, tem que ter aquelas trocas de olhares, gente. O negócio começar a fluir, senão não acontece. Fica olhando só os homens, fica olhando só no espiritual, meu filho. Nós somos feitos de corpo, alma e espírito. A atração física não é pecado, né? Porque não tem... Claro que não. Nesse sentido ainda. Nós temos que entender que nós somos feitos de corpo, alma e espírito. O nosso corpo vai ser atraído pelo outro corpo. Agora não podemos entrar nessa carne, porque nós somos também feitos de espírito e de alma. Então tem várias dicas que você tem que... E você vai procurando, vai entendendo, vai vendo que dá para você conseguir sim essa pessoa. Não dá para pegar qualquer um também, nem qualquer uma. Mas tem que ter um equilíbrio. Em tudo tem que ter equilíbrio. E aí eu lembro que quando eu comecei, né, quando eu abri os olhos para minha amiga, na época a Alessandra, ainda era minha amiga, né? Quando eu olhei assim, ela estava tão perto de mim, mas eu não estava enxergando. Com os olhos, né, da fé. Aí quando eu reparei assim, rapaz, olha que eu tenho aqui do meu lado minha amiga e tal. A gente se dá tão bem. E aí quando eu comecei a olhar para ela já diferente, né? Eu já comecei a surpreender uma vez a minha atual esposa. Sim. Né? E aí aí eu comecei a surpreender ela e tudo. Depois eu falei assim, eu vou chegar para ela. Eu tenho que chegar. Se não der, não deu. Mas aí um belo dia eu chego para ela e aí eu pergunto, Alessandra, tu tá solteira? Eu tô solteiro, 2 cocos na ladeira. Rola ou não rola? E ela disse que rola. Aí tô pronto, maravilha. E aí até hoje nós estamos juntos, mas eu cheguei, né? Eu tive que ter atitude, já pensou se eu ficasse esperando. E engraçado, tu falaste agora aí, o meu namoro, meu começo de namoro na época, né? Que era namoro mesmo, com a pastora Daiane, foi assim. A pastora Daiane era minha amiga. Aí eu trago isso hoje para a igreja, para alguns jovens, assim. Aí eu digo assim, gente, eu vejo tu junto com aquela pessoa todo tempo. Não, pastor, mas aquela é minha amiga. Eu digo, mas sim, não pode rolar alguma coisa? Aí ele disse, não, é minha amiga. Tu vai namorar com inimigo? Com inimiga? Não, vai namorar com amigo. Com amiga. Né? Eita, que tá babado. Aí eu disse, olha, a minha melhor amiga ali era a pastora Daiane na época. Era a Daiane na época, né? Sim. E eu com quem eu casei? Com uma amiga. É importante não, ter e é amigos, importante, né? Claro. Na verdade, exatamente, os jovens, eles precisam, solteiros, precisam sair mais juntos para se conhecerem, Claro. né? Porque, às vezes, o que acontece? A pessoa, ela acaba se relacionando, entrando em um namoro com um jovem de uma outra igreja, exatamente por conta do fato da amizade, porque ele é meu amigo, então eu conheço as qualidades, mas eu também conheço os defeitos, né? Todo mundo tem. Então, o que é da outra igreja ainda não apareceram, porque você ainda não conhece tão bem quanto você conhece o seu amigo. Mas é muito melhor você entrar num relacionamento com aquele que você já conhece os defeitos, né? Do que você descobrir depois. É muito melhor. Então, realmente, ser amigo é importante, né? É uma característica. É a chave para tu já conhecer todos os lados, todas as faces daquela pessoa, né? Certo. Tem uma questão que o pastor falou, né? Eu peguei, mas eu queria trazer aqui novamente, né? Porque o senhor falou assim que não pode estar atirando, não com atirador para todo lado, né? Não se relacionar com atirador, tanto homem quanto mulher. E acaba que essa questão aí, né, da pessoa ser muito atirada, pega até mal para ela dentro da igreja, porque outras pessoas que olham não vão querer se relacionar. Sim. Esse daí atira para todo lado. Então, não tem mais aquela confiança naquela pessoa. Não então, tem mesmo, não. É um perigo isso daí, né? É um perigo. É como eu falei, é no extremo. Tem uns que já não querem nem atirar, querem ficar ali parado. E outros atiram demais. Outros querem atirar demais. Então tem que ter um equilíbrio, tem que investir sim na pessoa. Uma dica também, ainda mais nos dias de hoje, né? Que quase todo mundo está procurando cuidar da saúde, né? E aí também do corpo, do físico, né?
é você priorizar o caráter, né? Sobre a aparência. A aparência, ela é importante, com certeza. Com certeza. Mas o caráter, ele é muito mais importante, né? Porque você, de repente, você tá lá um príncipe lindo, né? E aí depois, quando casa, você descobre que casou com o cavalo do príncipe, né? Em vez de ter casado com o Tem príncipe. disso mesmo. Tem disso. Porque só focou Mas, assim, no exterior. Não é que não seja importante, Não, né? mas às vezes, como eu falei aqui, às vezes eles também estão... O compromisso, ele te dá esse período de tempo a você olhar isso, mas às vezes você não consegue enxergar isso. Ou Muitas não vezes dá só enxerga né? isso no casamento. A pessoa, às vezes, ela até enxerga, assim, algumas falhas no caráter do outro, mas ela tá tão envolvida emocionalmente, tá tão apaixonada... Ela ignora, né? Que ela não dá importância, ela coloca numa escala menor, e aí ela coloca outras coisas que deveriam estar lá embaixo na escala, na parte superior. Ela pensa assim, o nosso amor supera, o nosso amor Ela não supera. coloca... exato. Ela acha que tem questões, ainda mais falha em caráter, que não dá pra levar pro casamento. Porque se não mudou, não vai mudar depois que casar, depois né? que casa não muda Não mais, gente. muda, exato. Então, essa questão, ela é importante.